Good afternoon, everybody. How are you doing? Essa é mais uma live da semana de lives especiais que eu tô fazendo por aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre entrevista de emprego de inglês, falar sobre as coisas que as pessoas têm dúvida e tudo aquilo que ela pode melhorar ainda mais para ela conquistar um emprego dos sonhos. Eu sou Bel Freitas. Eu sou Job Hunter, eu sou mentora de carreiras, eu sou uma pessoa que eu tenho capacitação para fazer essas entrevistas de emprego em inglês. Então eu venho preparando pessoas aí nos últimos tempos e tem sido uma jornada muito interessante. E nessa jornada eu tenho percebido que muitas vezes as pessoas elas não têm questões do inglês somente, elas têm questões comportamentais, questões que são inerentes ao inglês. Então, por isso que hoje eu vim trazer aqui para vocês um assunto que é a postura do candidato nas entrevistas de emprego. Você sabe que isso é muito importante? Essa questão da postura é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a comunicação é só verbal, mas a comunicação ela pode ser verbal ou não verbal. E na verdade, as duas comunicações, elas são interligadas e não tem como a gente dissociar uma da outra. Imagina um pote de açúcar que você erra e vai repor o que está lá dentro, ainda tem um restinho, e você coloca sal. Como que você vai separar o sal do açúcar? Não tem como. Assim é a comunicação verbal e não verbal. Mas aqui a gente tem falado bastante sobre a comunicação verbal. Então hoje eu vim falar para você sobre a comunicação não verbal. E o que eu vou te falar aqui está baseado muito no estudo muito conhecido do TED Talk, que talvez você já tenha assistido, que é da Amy Cuddy, que é uma psicóloga social, e ela fez um estudo que foi muito visualizado, né? Um estudo a respeito da postura, né? Das pessoas, de como ela ter uma power posing, né? O que seria a power posing? É aquela pose da Mulher Maravilha, né? Da Wonder Woman. Então, power posing é uma postura de poder. Então, ela defende que quando você tem uma postura de poder, você faz com que algumas químicas do corpo elas sejam alteradas, como por exemplo o cortisol, que é responsável pelo estresse, que ele seja baixado e que a testosterona ela suba, né, e você tenha mais aquela questão assim de dominância, né? Então, por isso que é tão importante, principalmente quando você estiver fazendo o seu vídeo currículo, quando você estiver fazendo uma entrevista gravada, né? Porque nós vamos falar na quinta-feira a respeito das novas tendências, né? De currículo, de entrevistas. Então, assim, gente, tem surgido assim, coisas muito diferentes que vai exigir muito mais que nós saibamos falar e nos posicionar. E a questão corporal vai influenciar muito, né? Então, a Amy Cuddy, depois vocês podem assistir lá no TED Talk, ela fala justamente sobre essas questões da postura, né? E aí, o que eu quero trazer aqui para você? Que eu tenho percebido que nos processos seletivos que eu tenho feito, tenho ajudado as pessoas, elas têm dificuldades com relação à atitude. Eu tenho pessoas que não têm chegado na fase do inglês porque ela não passa pela fase do português. E aí a pessoa acaba se frustrando. Então, hoje eu quero falar aqui para você de posturas que trazem maior confiança. Então, no caso, quando você faz essa power posing, que a Amy Cuddy se refere no vídeo, você tá oxigenando mais o cérebro, você tá se sentindo mais poderoso. E muitas vezes a gente negligencia isso, né? Porque a gente acha, mas isso não é importante, né? Mas isso é muito importante. Então, considere na sua comunicação verbal adicionar a comunicação não verbal.
prestar atenção à sua postura. Olhe para você agora, como que você está sentado, como que você está com os seus ombros, como está o seu peito. Então, isso tudo influencia para o estado de humor. E a Amy, no vídeo, ela vai contar a respeito de 5 posturas que ela pediu para os candidatos no laboratório. Eles fizeram, né? Candidatos não, na verdade, eles fizeram um experimento com pessoas, né? Não eram candidatos a nada. E aí, ela pediu para fazer 5 posições, né? Então, eles começaram numa posição mais curvada e aí eles foram descurvando, né, o corpo, não sei se existe essa palavra, né? Eles foram erguendo o corpo, né? E aí eles foram anotando o sentimento que eles tinham naquelas posições. Então eles começaram numa posição bem arcada, depois foram subindo, até chegar nessa posição de poder, que ela chama, né? A posição da Mulher Maravilha. E aí eles foram anotando essas questões, eles fizeram experimentos também, fizeram medições, enfim, e chegaram à conclusão, né, de que quando a pessoa mudava a postura, mudava também os hormônios. Então isso foi muito importante. Então veja, quando você vai fazer uma entrevista de emprego no vídeo, né, você precisa trabalhar bastante as suas questões de olhar para a câmera, de poder se posicionar, de ficar numa posição ereta, porque veja, se você senta assim, né, o que você está passando, não é mesmo? Então você sentar numa posição ereta, uma posição de poder, uma posição que favoreça a produção de hormônios, né, que façam abaixar o estresse, que te deixem mais confiante, né? Então essa é uma das coisas que ajuda muito na confiança, você se posicionar numa postura que favoreça, não é mesmo? Então, muitas vezes a pessoa acha que ela tá em casa e que aí de repente, ok, ela ficar do jeito que ela tá. Não, eu vejo pessoas fazendo entrevistas e elas se maquiando, se penteando, preparando a roupa, vestindo a roupa por inteiro, calçando o sapato. Enfim, como se fosse o mesmo mood que a gente diria, né? De você estar indo pessoalmente, né? Então, você tem que ter isso em mente, né? Algumas pessoas, elas preferem também fazer outros tipos de atividade que eu também vou dar dica aqui para você. Quando eu preparo para as entrevistas, o que eu faço? Tem um dia da mentoria que é a simulação da entrevista. Então, a pessoa vai passar por uma entrevista comigo, eu vou fazer as perguntas e eu não vou ajudar em nada. Ela vai falar com o que ela tem e depois eu vou comentar. E aí, o que acontece? Antes desse dia, eu toco uma música, eu preparo aquele ambiente. Então, todas as vezes que eu vou nos cursos, nas palestras, nos cursos de autodesenvolvimento, eu vejo os palestrantes lá se preparando, né? Todos nós temos que nos preparar. Eles entram lá na sala, eles tocam a música, eles vão mentalizando o que vai acontecer, o que vão receber, enfim, eles se preparam. Então, eu faço uma preparação antes dessa simulação. E aí a gente coloca uma música de guerra. O som da música tem que ser de guerra. Então tem uma música muito que eu adoro usar, que é uma fighting song, que ela é tocada e aí assim, o vídeo também é muito legal, porque eles estão assim nas montanhas, é um som bem assim no estilo escocês, então é muito legal. Então essa música de fighting, que tem a batida, é muito importante, porque aquilo vai crescendo, aquelas músicas que vão crescendo, né? E ela cresce, Melhor que não tenha letra, senão você acaba se envolvendo em cantar. Mas se tiver a letra, que seja uma letra forte, uma letra que emociona, uma letra que marca, ok? E aí eu faço isso e eu recomendo que a pessoa, antes do dia da entrevista, ela também possa ouvir a mesma música, para relembrar aquilo que ela passou, que nós passamos juntos, que nós preparamos. Então veja, é toda uma
uma preparação para que você ganhe mais confiança naquele momento, né? Então, a postura, a preparação para o dia, ela é muito importante. Meditar, de repente você gosta de meditar, você pode meditar, de repente você faz movimentos, né? Você pode saltar, você pode movimentar nos braços, enfim, fazer movimentos com o corpo antes dessa preparação. Para quê? Para que você tenha uma melhor performance ali na hora, que você se sinta mais relaxado, né? Porque as entrevistas, elas são coisas estressantes, é normal isso, mas a gente tem que fazer de tudo para poder controlar e poder passar uma forma que seja segura, que seja confiante, não é mesmo? Agora, vou te falar uma outra coisa que não tem muito a ver com postura, mas tem a ver com confiança e isso vai te ajudar. Eu vejo muitas pessoas que se candidatam a uma vaga só. E aí o que acontece? Ela fica com aquelas expectativas daquela vaga. Então isso é ruim, porque aí a pessoa ela vai para aquela entrevista com aquela expectativa de que tem que dar certo, que aquela entrevista tem que dar certo. Lógico, nós vamos com esse pensamento que tem que dar certo, mas quando eu só tenho uma, a minha expectativa é diferente do que quando eu já participo aí de uns 5 processos, 4 processos, então eu não ponho tanto o peso naquela entrevista em específico, não é mesmo? Eu divido. Então, quanto maior o número de oportunidades que você estiver se candidatando, melhor é para você ter confiança. Porque além da questão postural, além de você trabalhar os seus aspectos faciais, porque principalmente na entrevista agora em vídeo, conta muito o aspecto facial, né? As suas expressões faciais, né? A Amy também vai falar isso no vídeo dela, a respeito das expressões faciais, a importância de um sorriso, como um sorriso, ele faz com que você queira assistir, queira participar. Então você tem que trabalhar todos esses aspectos. E principalmente porque a comunicação é a soft skill, assim, número 1 que hoje em dia as empresas estão buscando. Por isso que elas estão fazendo entrevistas gravadas, recebendo um vídeo currículo, fazendo entrevistas